Gente, a paz do Senhor, boa noite. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 14. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Livro do Êxodo, capítulo 14. Eu tenho certeza que vocês têm sido tremendamente abençoados e ministrados pela palavra do Senhor. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade, como o costume da igreja. Se o costume é sentado, pode ficar. Se é em pé, se coloca de pé. Faremos menção da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 14, o versículo 13 e 14. Diz assim o texto: E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais voltarás a ver. Verso 14. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. Verso 15. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem ou marchem. E você diz glória a Deus por essa palavra. Dobre a sua atenção. Prometo a você que nós não vamos até meia-noite, meu irmão. Não vamos. A não ser se Deus mudar todo o contexto. Deixa eu compartilhar com você nesses poucos minutos um pensamento que Deus vem ministrando no meu coração. O capítulo 14 diz o melhor. Você precisa compreender que Israel, ele vai subir ao Egito com mais ou menos 70 pessoas. Pastor, quanto tempo Israel fica cativo no Egito? Mais ou menos 430 anos. Na sucessão faraônica do reino de Faraó, todas as vezes que mudavam os reis, Israel, de uma certa forma, era beneficiado pelo histórico que José tinha. Levantava-se um faraó e eles lembravam da história que José trilhou com o Senhor. Então eles respeitavam meio que Israel por intermédio da história de José. Só que no capítulo 14 você vai perceber, melhor, no capítulo 13, que esse faraó que vai se levantar para reinar sobre o império egípcio, ele vai ignorar, ele vai negligenciar, ele não vai valorizar a história de José. De uma certa forma ele cria uma certa resistência contra o povo de Israel. Qual é a resistência, pastor? Embora os egípcios fossem um exército extremamente poderoso, extremamente capaz para destruir qualquer exército inimigo, Faraó vai se sentir ameaçado porque ele vai compreender que sobre ele, Israel, está um povo direcionado e escolhido por Deus. Então o pensamento dele é: eu preciso fazer algo, eu preciso criar algo, de modo que eu possa ocupar eles de uma maneira que eu possa alcançar e evitar o crescimento, pastor Carlos. Então a proposta a princípio é: eu vou dar trabalho para eles, eu vou escravizar Israel, eu vou escravizar porque da forma que eu vou escravizando, da forma que eu vou dando trabalho para eles, eles não vão encontrar força para crescer. Só que, paz, me parece que todo o plano e projeto do faraó, ele começa a dar errado. Porque quanto mais ele bate em Israel, quanto mais ele apavora Israel, a Bíblia diz que eles começam a crescer. O efeito é reverso, o efeito é contrário. É alguém que está apanhando e a princípio alguém olha e vai parar, mas é alguém que está apanhando, mas continua avançando. Então isso vai apavorar Faraó, vai apavorar de uma certa forma que ele começa a não entender mais o que fazer. Deus vai intervir na história. No capítulo 13, você como um bom leitor de Bíblia, você vai entender que Deus ele vai falar com o faraó. Ele vai dizer: sobre esse povo que você está aprisionando, eu tenho uma promessa, eu tenho um direcionamento. Faz o seguinte: deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. Faraó vai endurecer o coração e vai prender ao povo. Deus envia 10 pragas, a nona é o dia vira noite e a 10ª a morte dos primogênitos. O texto vai dizer que após a morte dos primogênitos, a última praga, Deus vai falar novamente com o faraó: eu vou te dar uma última chance, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. Faraó não vai resistir, porque está para nascer homem na terra que resiste o comando de Deus debaixo do céu. Faraó vai entender, se ele não liberasse, algo muito pior estava para acontecer.
Então ele obedece o comando e liberta o povo. Você conhece o texto. Chegamos no capítulo 14, isso vai mexer muito comigo, gente. Por quê? A Bíblia diz que o próprio Deus, quando o faraó liberta o povo, decide, pastora, levar, conduzir, direcionar o povo por um caminho mais longe, por um caminho mais extenso. Espera aí, não é Moisés que está escolhendo o caminho que vai ir. Não é Israel que está ditando, Deus, nós vamos pela direita ou nós vamos pela esquerda. É o próprio Deus, o texto diz no capítulo 13, que vai falar para o povo de Israel: ó, eu vos chamei e escolhi e vou os conduzir pelo caminho mais longe. A pergunta que não quer calar é, senhores, por que Deus permite ou escolhe os conduzir por caminhos mais difíceis, tendo caminhos mais fáceis e mais rápidos para chegar? Parece que eu vejo um povo dizendo para Deus: Deus, nós estamos debaixo de uma promessa, ficamos 430 anos debaixo de um jugo, apanhando, sendo açoitado, sendo caluniado. Agora o Senhor nos liberta e parece que vamos viver, chegar na terra prometida mais rápido. O Senhor podendo encurtar o caminho. O Senhor escolhe o caminho da dificuldade, sim. Deus escolhe o caminho da dificuldade. Eu preciso rapidamente, meu irmão, te entregar algumas chaves para você entrar o teu ano de 2024 abençoado. A primeira é: você precisa entender que algumas vezes o caminho que Deus escolhe nem sempre serão os mais fáceis, mas sempre será os mais seguros. Eu vou repetir. Algumas vezes na nossa caminhada de fé, os caminhos que o céu, o Senhor, o nosso Deus vai nos conduzir, nem sempre serão os mais rápidos e mais fáceis, mas sempre Deus irá nos garantir a segurança nesse caminho. Eu vim liberar uma palavra para alguém, não sei se você pode levantar a mão e pegar. Deus te trouxe aqui para dizer: o teu ano de 2024, embora ainda não chegou, mas vai chegar, e você vem enfrentar dificuldades, lembre sempre que você ainda não possa enfrentar facilidade, você sempre irá encontrar um direcionamento de Deus. Deus não escolhe o caminho mais rápido, mas sempre escolherá o caminho da proteção. Se você pega essa palavra, pelo amor de Deus, joga outra mão lá em cima e vamos adorar, porque o céu nos trouxe aqui para dizer: eu não te conduzo pelo caminho da facilidade, mas eu te prometo proteção. Alguns caminhos escolhidos por Deus, entenda isso, nem sempre serão os mais fáceis, porém sempre irá nos garantir proteção e segurança. Eu sei que durante o ano de 2023, alguns conflitos afligiu a tua alma, o teu espírito, de modo que você falou para com Deus: Deus, seria tão mais fácil se o Senhor agisse assim, se o Senhor fosse assim. Parece que Deus fez tudo o contrário, te conduzindo por situações mais difíceis, te levando por caminhos mais adversos, e exatamente é isso, meu irmão. Ele fez de propósito, Ele fez porque Ele quis, porque se Ele leva por caminhos mais fáceis, você não seria fortaleza que você é hoje. Deus nos trouxe aqui para dizer: embora o caminho seja difícil, foi eu mesmo que te prometi e vou te fazer chegar no caminho da promessa, porque aonde eu levo, eu me responsabilizo em conduzir. Deus trouxe alguém para dizer: não se preocupe, você vai chegar exatamente no lugar que eu falei. Pastor, porque Deus, na maioria das vezes, Ele permite ou escolhe me levar por caminhos difíceis. Segundo, o interesse de Deus não é quando você vai chegar, mas é como você vai chegar. Deus não está preocupado quando você vai chegar no lugar da promessa, ou no lugar que Ele te prometeu, ou no lugar que você anseia, mas Ele está preocupado de que forma você vai chegar diante daquilo que Ele te prometeu. E você precisa compreender que você precisa parar de medir a sua vida com a régua alheia.
Fulano foi, pastor, deixa aí. Fulano comprou, pastor, deixa comprar. Fulano alcançou, pastor, deixa alcançar. A tua vida não é regida pela vida alheia. Deus me trouxe aqui para dizer: aprenda a viver o tempo que eu estabeleci para você. Não é porque fulano foi que você tem que ir. Você vai no tempo determinado por Deus. Porque Deus não está preocupado quando eu vou. Ele está preocupado de que forma eu vou chegar. Tem pessoas chegando, mas quebrando o princípio. Tem pessoas chegando, mas fazendo tudo errado. Eu prefiro demorar, mas chegar da maneira correta. Levanta a mão que lá vai uma profecia. O céu nos trouxe aqui para dizer: eu não estou preocupado o tempo, a hora em que você vai chegar. A minha preocupação é qual a maneira que você vai chegar. Não vale chegar quebrando o princípio. Não vale chegar passando por cima do outro. Não vale chegar trapaceando. Era o Deus falando para Israel: Israel, eu poderia conduzir vocês por um caminho de facilidade, mas a minha preocupação não é com o tempo. A minha preocupação é como vocês vão chegar. Eu quero ensinar vocês. Alguém pode perguntar: pastor, por que Deus não mudou a rota? Por que Deus não alterou o caminho? Eu escrevi para que eu não pudesse esquecer. Terceira chave para você levar para a tua casa: Deus não muda a rota, Ele usa processo para nos ensinar. Enquanto você não permitir esse processo te ensinar, Ele não muda esse processo. Porque Deus não muda a rota para favorecer crente nenhum. E é por isso que ainda você não saiu desse processo. É por isso que ainda algumas coisas não mudarem. Porque Deus não muda lugar para facilitar e favorecer ninguém. Deus muda você usando essa dificuldade e esse problema. Alguém está dizendo: pastor, eu orei o ano todo e parece que Deus não me viu. Eu orei, eu jejuei o ano todo e parece que Ele não vai me atender. Pois bem, a palavra para a tua vida hoje não é porque Ele não ouviu, é porque Ele quer usar essa situação, esse ambiente, essa prova, essa dificuldade para mudar você. Deus não vai mudar o cenário, Deus vai mudar você. Ele vai usar o cenário para te mudar. Repita após mim: antes. Está fraco, diga: antes de Deus mudar algumas realidades na minha vida, Ele vai usar a minha realidade para me mudar. Você pode levantar a mão e aplaudir ao Senhor? É o céu dizendo para alguém: antes de eu mudar algumas coisas na sua vida, eu vou usar isso que te fere para te mudar. Antes de eu abrir algumas portas da impossibilidade sobre você, eu vou usar esse cenário para te tratar. E é sobre esse Deus que usa algumas adversidades para nos tratar que eu vim falar nessa noite. E você precisa entender que enfrentaremos, ou estamos enfrentando, no ano que vai vir, algumas situações que Deus até vai mudar. Mas antes de mudar, Ele vai usar determinadas situações para mudar nós mesmos. É alguém que está orando para Deus entrar na casa e libertar, e o céu está dizendo: primeiro eu quero mudar você. É alguém que está orando durante há muito tempo: Deus abre, promove, entra, carimba. Aí o céu me trouxe aqui para dizer: eu vou mudar, mas antes de eu mudar, eu quero usar essa tua realidade para mudar você. Deus não muda a rota para favorecer crente mimado. Deus não muda a rota para trazer satisfação para o teu ego, aquilo que você acha ser certo, não. Parece que eu vejo um Israel dizendo para Deus: Deus, o Senhor está nos conduzindo por um lugar mais difícil. Parece que eu olho para Deus dizendo para Israel: opa, deixa eu ensinar para vocês. Eu não mudo rota para favorecer crente. Eu uso o processo para fazer crente amadurecer. E eu quero liberar essa chave para alguém. Eu não sei se você pode pegar. Sabe por que algumas coisas não mudaram ainda? Porque você não entendeu que Deus não muda a rota para favorecer ninguém. Ele usa processo para te mudar. E enquanto eu
eu e você não aprendermos, não sai do lugar. A gente vai orar, vai jejuar, vai consagrar 12 dias e não vai mudar por quê? Não é porque Deus não está interessado em mudar, é porque antes dele mudar esse cenário, Ele quer mudar eu e você. Entenda que algumas situações hostis é Deus tentando e exigindo de nós uma mudança imediata. Uma mudança para já. Desculpa, mas o ano terão exatamente os mesmos 12 meses. As semanas continuarão tendo 7 dias. Vem para a real. Desconstrói essa ideia de que tudo vai ir bem. Algumas coisas vão ir bem, outras não. Pastor, e o que implica em saber que nem tudo vai bem? É você entender que embora o 2024 pode projetar para você alguns dias bons e outros ruins, é que todos esses dias Deus Ele terá a satisfação em tratar em mim e em você através do processo que Ele vai permitir. E se você não tiver isso resolvido dentro de você, tu vai entrar numa crise existencial. Deus liberta o povo. Você conhece o texto? A Bíblia diz, olhe para cá, que Israel está celebrando ao Senhor. Eles estão cantando, estão salmodiando, estão tributando a Deus. Moisés está na frente. Até que a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai endurecer o coração de Faraó, de modo a fazer eles perseguir novamente o povo de Israel. Quando não imaginando, o povo vai perceber que Israel está sendo novamente perseguido pelos egípcios. Quando eles percebem que está correndo um risco de vida, eles começam a mudar o discurso nos lábios. E agora aqueles que cantavam não cantam mais. A proposta é: Moisés, nós estávamos no Egito, embora trabalhássemos 24 horas e não tínhamos direito a salário, pelo menos nós tínhamos comida, nós tínhamos bebida. O Senhor, o Deus ao qual você serve, por intermédio, nos livrou da mão de Faraó para morrer aqui. Era muito melhor, Moisés, que deixássemos morrer lá do que morrer aqui. O que o povo de Israel estava dizendo, pastor, é simples. Era mais ou menos assim: Moisés, tu colocou açúcar nos nossos lábios e tirou o doce. Nos fez imaginar com a terra prometida, mas agora a realidade é: vai dar ruim. Olhe para cá, meu irmão, eu vim pregar. Moisés vai se desequilibrar. O texto diz, a Bíblia diz, que ele vai clamar ao Senhor. Ele vai dizer: Deus, o povo está me cobrando, está dizendo por que não deixou morrer lá. E agora o que eu faço? Eu escrevi para que eu não pudesse esquecer. Você precisa ter maturidade para entender que no ano de 2024, algumas situações extremas serão exatamente necessárias para revelar o nível de espiritualidade de algumas pessoas que andam perto de você. Eu vou repetir. O ano de 2024, Deus vai permitir algumas situações extremamente difíceis. Por quê, pastor? Porque Ele precisa te fazer perceber o nível de espiritualidade daqueles que andam ao teu lado. Porque é só quando o pau canta que a gente sabe quem é e quem não é. É Deus dizendo para alguém: eu vou começar a separar, eu vou começar a limpar. Oh, aleluia. É Deus dizendo para alguém: se prepare, porque algumas dificuldades que você está passando não é porque eu quero te maltratar, é porque eu preciso separar quem é quem. Porque você só sabe quem é, meu irmão, quando as coisas apertam. É Deus dizendo para o povo de Israel: Moisés, eu permiti apertar porque muitos que estavam no meio só estavam no dia da bonança. Eu só permiti o vento chegar para você entender o nível de maturidade daqueles que estão ao teu lado. Eu vou entregar. Não precisamos de pessoas que nos bajulam, que nos dê tapinha nas costas e digam: você é bom. Não precisamos disso.
alguns dias difíceis, eles são extremamente cruciais para revelar o nível de espiritualidade de quem está do nosso lado, meu irmão. Porque quando tudo está muito bom, é todo mundo amigo. É todo mundo, pastor, estou junto. Mas quando as coisas apertam, é que nós começamos a entender e compreender quem é e quem não é. E quer um recado? Quando as coisas apertam, é aí que você precisa decidir se essa situação vai mudar o discurso nos seus lábios em referente à presença de Deus. O povo que está glorificando, quando vê que está debaixo de pressão, eles mudam o discurso nos lábios. Eu te pergunto, quem é você quando as coisas apertam? Eu vim dizer para alguém, pelo amor de Deus, não permita que as lutas dos dias mude o discurso nos seus lábios. É alguém que diante das dificuldades muda a identidade. Oscila na confiança que diz ter em Deus. Que negócio é esse, gente? Que coisa terrível é essa? Cadê o povo? Cadê tu, Israel? Que foi liberto, está glorificando. Agora está sofrendo pressão, está mudando o discurso nos lábios. É mais ou menos assim, pastor. Aqui não. Lá na minha igreja tem muita gente assim. Está tudo muito bem. Está cantando, está glorificando. Diz, pastor, eu estou junto. Mas quando vem a prova, ele é o primeiro a se afastar. Que Deus nos livre do ano de 2024 de pessoas que só está conosco no dia da bonança. Eu prefiro alguém sincero de verdade do que aqueles que fingem ser algo que não são. Levanta a mão que eu quero liberar a palavra. Não se preocupe, você não precisa de muitos, você precisa de pessoas de verdade. Levanta a mão e aplaude ao Senhor. Deus vai permitir algumas situações para selecionar. Eu não tenho dificuldade. Se você anotasse, em andar sozinho. Eu prefiro andar só do que estar acompanhado com alguém que no dia da minha adversidade vai se revelar uma pessoa que eu não conhecia. Vamos lá. Deus, diz Moisés, e agora? Na frente tem um mar, atrás Faraó com os egípcios. O que eu vou fazer? A resposta de Deus para Moisés é fantástica. Por que clamas a mim? Pastor, já li essa passagem inúmeras vezes. Pense comigo. Desde muito pequeno, eu fui criado no ciclo de oração. Nós somos ensinados a orar. Vai fazer prova? Ora. Vou namorar. Já orou? Vou numa entrevista, irmã Maria, ora para mim, porque amanhã eu vou fazer uma entrevista para Deus abençoar. Vou passar por uma cirurgia. Eu falo e você diz ora, amém? Vou passar por uma cirurgia. Vou fazer uma entrevista. Vou conversar para ver se eu entro nesse relacionamento ou não. Desde sempre foi assim, sim ou não, gente? Desde pequeno, isso é independente de denominação. Nós somos criados, tudo que for fazer, orar. Minha avó dizia, não sai de casa antes de, não dorme antes de comer, tem que, olhe para cá. Quando você olha para o capítulo 14 do Êxodo, Moisés está clamando ao Senhor, ele clama por quê? Porque ele está diante de uma situação extremamente, Ingrid, difícil. Então ele entendeu, porque Deus falou com ele na sarça ardente da experiência. Moisés, quando você se apresentar diante do faraó, tu não vai saber o que fazer. Faz o seguinte, diga que o eu sou te enviou. Então Moisés tinha base e estrutura em Deus para saber quem estava enviando, sim ou não? Só que ele está diante de uma situação extremamente difícil, que ele vai clamar ao Senhor, ele vai orar. Peraí, aos olhos naturais ele está fazendo o que é correto. Diante de uma dificuldade nós temos que a resposta de Deus parece que não combina. Deus vai falar assim, Moisés, por que clamas a mim, trocando em miúdos? Por que ora?
Peraí, pastor. O Deus que ensina sobre oração está dizendo para Moisés não orar? O Deus que orou, o Jesus que orou no Novo Testamento, está falando para Moisés, questionando o momento que ele está passando, e falou: Moisés, está orando por quê? Sim. Irmão, olhe para cá. Algumas crises e dificuldades que nós estamos passando durante o ano de 2023, e algumas pessoas irão carregar para o ano de 2024, que não se solucionaram, é porque não aprenderam a discernir o tempo que está inserido. Eu vou devagar. Moisés, por que clamas a mim? É Deus dizendo, não é hora de orar. Trocando em miúdo, o céu está dizendo: Moisés, aprenda a discernir o tempo, o momento no qual você está inserido. Você precisa compreender, meu irmão, que algumas situações não se faz, mas é necessário orar. E não é porque a oração não faz efeito, é porque você já orou. É Deus dizendo para Moisés: Moisés, você está revertendo o processo, camarada. Eu já te dei o direcionamento, eu já te dei a ordem, eu já determinei. Não é para orar, é para agir. Pastor, não entendi, vai devagar. É o céu dizendo para alguém: tu orou durante o ano de 2023 todo. Orou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Chegou dezembro, vai entrar janeiro de 2024 e continua orando. Eu já liberei. Toma uma atitude, se movimenta, vai. Entra lá, se matricula, vai naquele trabalho, envia o currículo. O céu me trouxe aqui para liberar algo para alguém. Age, pelo amor de Deus. Eu prego para uma igreja extremamente inteligente, e em nenhum momento eu disse que você não deve orar. Amém? Eu estou dizendo que você já orou. E quando eu entendo que dentro desse tempo que eu estou inserido, em Deus eu encontro discernimento, eu tenho um direcionamento correto a fazer. É alguém que está orando quando deveria estar agindo. E é alguém que está agindo quando deveria estar orando. Moisés, sim, Senhor. Por que clamas a mim? Vamos falar o seguinte: diga ao povo que marche. Marchar aqui é Deus dizendo: Moisés, diga ao povo para caminhar em passos largos, se movimentar, caminhar, porque a palavra já foi liberada. Se vocês fazerem o que tem que ser feito, eu cumpro naquilo que eu falei. Olhe para cá. O povo está esperando Deus abrir para marchar. E Deus está dizendo: Moisés, vocês estão esperando o povo, eu abri o mar para marchar. Mas comigo o processo é diferente. Primeiro vocês marcham. Eu vou de novo. Deus, o povo está clamando, o que eu faço? Moisés faz o seguinte: a expectativa de Israel é que eu vou abrir o mar, porque eles sabem que eu tenho poder. Eles estão esperando eu abrir para eles marchar. Eles estão esperando a porta abrir para eles glorificarem. Mas faz o seguinte: diga para eles que comigo o processo é diferente. Eu não faço para depois eles fazerem. Primeiro eles fazem. É Deus dizendo para alguém: você precisa entender que no processo de Deus, não é Deus faz para depois eu marchar. Primeiro eu marcho para Deus fazer. Alguém está esperando o mar abrir para começar a glorificar. Alguém está esperando o mar abrir para começar a louvar. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: rompa o ano de 2023, entre 2024, fazendo para mim. Porque enquanto você faz, eu faço para você. Não espere eu fazer. Eu vim dizer: levanta a mão, que o céu está te convidando a marchar. Pastor, o mar não vai se abrir, vai, mas primeiro você marcha e depois ele abre o mar. Não é ele abre o mar e depois você o céu está dizendo para alguém: comigo é diferente. É diferente. A expectativa do povo é: ele vai abrir, ele vai resolver. Aí Deus usa Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, diga para eles,
Fala para eles que comigo o processo é diferente. Não é que eu não vou fazer, mas eu preciso primeiro que eles façam para mim. Porque enquanto eles fazem aquilo que eu preciso, eu faço para eles aquilo que eles necessitam. Deus trouxe alguém aqui para dizer: você precisa entender e compreender a necessidade de fazer para Deus primeiro, meu irmão. É alguém dizendo: Deus, se o Senhor fizer, eu dou. Se o Senhor abrir, eu oferto. Se o Senhor fizer eu entrar, eu participo. Aí o Senhor me trouxe aqui para dizer: ei, não é nada disso. Desconstrói isso, não é assim que funciona. Primeiro você faz. É Deus dizendo: você faz. E enquanto você faz, eu libero. Você faz. E enquanto você faz, a porta se abre. Você faz. Enquanto você faz, a barreira cai. É Deus dizendo para alguém: marcha. Porque enquanto você marcha, o demônio cai. É Deus dizendo: marcha. Porque enquanto você marcha, o marido é liberto. É Deus dizendo para alguém: marcha. Porque enquanto você marcha, eu libero a profecia sobre a tua vida. É Deus dizendo: marcha. Porque enquanto você marcha, eu faço você entrar em 2024 alcançando o inalcançável. Eu vou repetir mais uma vez. É Deus dizendo para alguém: marcha. Porque enquanto você marcha, quem está longe vem para perto. Marcha. Porque enquanto você marcha, eu entro no meio da igreja e libero cura. Marcha. Porque enquanto você marcha. Porque enquanto você marcha, eu entro no tribunal, pego o processo que está embaixo e coloco em cima. Marcha. Porque enquanto você marcha, eu levanto alguém, pastor, para trazer recurso para a minha casa. Marcha. Porque enquanto você marcha, remancho. Diga para alguém: eu sei que você não gosta, mas não tem graça. Diga para alguém: alguns resultados dependem do teu posicionamento. Você pode aplaudir ao Senhor? Não é pastor. Já foi dado o direcionamento. Algumas situações dependem do nosso posicionamento. Deixa eu correr. Deus diz: Moisés, e agora? Moisés faz o seguinte: tem uma vara na sua mão. Estenda a mão, estenda a vara. E enquanto você estende a mão, estende a vara, o povo não vai ficar só olhando. Porque, escute, meu irmão, tem milagres que ele é ministrado na individualidade do ser. Existe coisas, pastora Leandra, que nós vamos viver na nossa individualidade do ser, milagres pessoais, coisas nossas. Outros, nós vamos viver na coletividade, na comunhão da igreja. Então, quando Deus está falando para Moisés: Moisés, manda eles marcharem, e você estenda a mão, ele está falando: Moisés, já que o milagre vai beneficiar todo mundo, nada mais justo que todo mundo trabalhe. Porque aqui não, lá no Roncalli tem gente que só vem quando está pronto. Isso é para outro dia, né? É mais ou menos assim: ô fulana, vai comprar a blusa do congresso não? Congresso? É, congresso. Nem sabe que tem congresso na igreja. Aqui não, Belfort Roxo tem muito disso. Aqui não. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eles vão marchar, mas você não vai ficar indiferente, porque o que eu vou fazer vai beneficiar todo mundo. Então nada mais justo do que todo mundo se envolver. Eu vim liberar uma palavra sobre essa igreja. 2024 é o ano do envolvimento, meu irmão. Não tem como mais ficar na beira. Não tem como mais deixar passar os eventos e não se envolver. Chega disso. Eu não vou porque eu tenho que cuidar de filho. Cuida sim, mas cuida da obra também. Eu não posso porque eu tenho isso e aquilo. Cumpra com o teu dever em casa, mas cumpra aqui também. Eu vim liberar a palavra, e a palavra é: rompa 2023 entre 2024, determinando o envolvimento na obra de Deus. Não tem mais como, não dá chegar na beira e molhar somente o pé. O Deus me trouxe aqui para dizer: mergulhe, se envolva, desenvolva, apoie, ajude, colabore.
se esforce. Isso aí é particular meu. Eu me sentiria extremamente constrangido em saber que eu posso colaborar em determinada área que a minha igreja tem uma necessidade, não fazer e ver ela sofrer. Eu, talvez você não. Eu não consigo. É crente ruim. Sabe que pode fazer, pode ajudar, mas não faz. Pastor, a obra vai parar? Pelo contrário, meu irmão. Para de ser bobo, não para. A chave aqui é para que você não perca a oportunidade de se desenvolver. Porque você fazendo ou não, a obra vai andar. É você estar perdendo a oportunidade de construir uma história em Deus e chegar no lugar que Ele quer que você chegue. É Deus dizendo para Moisés: Moisés, o que eu vou fazer é na coletividade. Então o recado é reto para alguém: manda eles se envolverem. Chega de ficar meia água. Hoje vem, amanhã não. 2024, meu irmão, é o ano da constância em Deus. É o ano que nós vamos buscar como nunca buscamos. Buscar a segunda, buscar a terça, buscar a quarta, buscar a quinta. Busque todos os dias. Porque você está entendendo que em Deus precisa se envolver. Eu encontro muitas pessoas e dizem: pastor, eu acho que eu não tenho ministério, eu não sei fazer nada. Meu irmão, ninguém não sabe fazer nada. Talvez você não cante como a minha amiga aqui, como meu amigo lá. Mas talvez você seja um exímio obreiro. Pastor, eu não tenho a simpatia de receber as pessoas, sou tímido. Mas talvez você sabe cuidar de criança, como ninguém. Ah, pastor, eu não tenho nem paciência para cuidar dos meus filhos, quanto mais de criança. Sabe varrer? Fazer uma comida. Alguma coisa você faz bem. Guarda essa chave no teu coração. Deus quer que eu me envolva para que eu possa desenvolver. Deixa eu correr. Pastor, por que Deus manda Israel marchar? Você consegue entender que eles têm uma urgência? Consegue olhar por texto e entender? É uma exegese muito simples. Eles têm uma urgência. E que urgência é essa? Se Faraó chega, vai morrer geral. É uma urgência. Por isso eles estão tão apavorados e começam a falar: Moisés, dá seu jeito. Tu não é líder? E agora? Aí Deus diz: Moisés, eu entendo o que eles estão sentindo. Faz o seguinte, manda eles marcharem. Eu escrevi, eu preciso que você anote isso. A urgência, ela demanda uma ação imediata. A ordem do céu é: Moisés, manda eles marcharem. Não é: Moisés, porque eles marcharam, ou porque eles vão marchar. Moisés, a urgência que eles precisam de uma intervenção é tão rápida que eles precisam agir imediatamente. Escreve isso, pelo amor de Deus. A urgência demanda uma ação imediata. Tem coisas que não dá para protelar, meu irmão. Eu vou parar por aqui. Tem coisas que não dá para deixar para amanhã. Tu está vendo o teu filho a cada dia diferente, atitudes diferentes, postura diferente. Você está: amanhã eu converso, amanhã eu falo, amanhã eu chamo. Isso, deixa para amanhã mesmo. Quando você parar para chamar o amanhã, teu filho está no caminho da droga e da prostituição. Olhe para cá e me encare. Você está percebendo, homem, mulher, que não está legal no casamento. Só que você está fingindo estar bem.
Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a urgência demanda uma ação imediata. Tem coisas que não dá para deixar para amanhã, tem que resolver já. Mulheres que passaram 2023 não foram no médico se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. É uma mensagem inteligente, não é uma mensagem... Eu quero que você entenda, algumas coisas não dá para protelar. Porque por viver um evangelho dentro de uma caixinha, nós fazemos campanha, pastor, de 7, 14, 21, 28. Todo múltiplo de 7 não muda. E não muda por quê? Porque algumas coisas é ação, é movimento, é atitude. É Deus dizendo para alguém: está esperando o quê para fazer a faculdade? Reclama o ano todo, que o salário não dá, que é pouco, que não pode fazer nada. Está fazendo o que para mudar? Vai lá, se matricula, se cadastra, escolhe o carro, vai lá, determina, vai lá. Deus é esse. Mas pelo amor de Deus, saia daqui entendendo que existem coisas que não dá para protelar, não dá para deixar para amanhã, e esse amanhã nunca chega, e esse depois nunca chega, e você entrou e está entrando novamente, vai romper anos, mas meses, levando consigo situações que você não consegue resolver, que depende de você. Eu aprendi com o antigo pastor meu que confrontos são inevitáveis. Se você não tem disposição para confrontar, se tem as costas largas para apanhar. Eu repito, se não tem disponibilidade para confrontar, mantenha umas costas largas para apanhar, porque confrontos são inevitáveis. Não queremos, mas existem situações que exigem de nós posicionamento. E não vai ser mão imposta de pastor que vai mudar, não vai ser campanha, é atitude. Quem está entendendo, diga amém. Levanta a mão e aplaude o nome do Senhor. Repita após mim: a urgência demanda uma ação imediata. Glória a Deus. Na frente o mar, eu termino. Atrás vem Faraó. A Bíblia diz que esse povo ele é guiado por um anjo. O anjo está indo na frente. Na medida que Deus fala com Moisés e dá a direção para Moisés, dá as diretrizes para Moisés, o texto diz que o anjo que estava à frente, pastor, ele se reposiciona, ele vai para trás. É alguém que está na frente protegendo, está na frente direcionando e vai para trás como se dizendo: agora eu vou proteger. Porque você precisa entender que existem algumas guerras que você vai enfrentar em 2024, que tudo que você vai precisar vai ser de direção. Direção para decidir, direção para escolher, direção se entra ou não entra, direção se compra ou não compra. Já outras, você vai precisar de proteção, porque serão guerras mais intensas. Eu estou debaixo de uma profecia aqui, meu irmão. Por que o anjo se reposiciona? Era Deus dizendo: Moisés, até aqui, o que você precisava era de direção, e o anjo direcionou. Só que agora, a coisa estreitou, o nível da guerra aumentou. O anjo se reposicionou, foi para trás, porque a partir de agora, não precisa mais de direção, mas sim de proteção. Sabe do mais? Você não percebeu, mas algumas coisas não te atingiram pelas costas, porque tem proteção de Deus através de você. Você pode aplaudir ao Senhor? Não parou, não caiu, a casa não acabou, a família não desestruturou, porque tem anjo. Aplaude mais forte. Eu vim dizer para alguém: você só está de pé porque tem proteção, você só está de pé porque existe anjo, pastor. O senhor não tem noção, pastora, de quanta remanchuia investindo em Satanás para acabar com esse ministério. Pastor, por que não conseguiu? Porque tem anjo atrás, dando proteção. Eu vim dizer para alguém: não tenha medo.
Levanta a mão para o céu e diga: tem proteção. Diga mais forte: tem proteção. Por que não separou, pastor? Tem proteção. Por que não entregou o ministério? Porque tem proteção. Por que não voltou? Porque tem proteção. Repita após mim: tem alguém na minha retaguarda. Não é coincidência, é livramento. Ai, Jesus. Foi Deus. Aí tu diz: Senhor, alcançou da direita, alcançou da esquerda, não me alcançou. Por quê? Porque tem proteção. O carro da frente bateu, o de trás também, o meu ficou intacto. Eu dei sorte. Proteção. Chegou uma lista do RH, 100 pessoas para serem mandadas embora. Eu fui o último a ser contratado. Todo mundo foi mandado embora e eu não. Eu sou muito bom. Não é sobre isso, meu irmão. É sobre quem te guarda. É sobre quem te controla. É sobre quem te governa. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém: existe proteção sobre a tua vida. E se você pega essa palavra, levanta a mão para o céu. E se uma for pouco, levanta as duas. Deus não vai permitir que o teu adversário encoste em você. Não vai. Vocês me ajudam, David? Eu estou com louvor. Me ajuda aqui. Aquele do renascer. É esse aí. Que a gente ligado é outro nível. Oh, glória. É esse. Fica ligado, eu vou terminar. Sobe aqui, Michel. Moisés, sim, Senhor, estende a vara. Não é a vara. Nunca foi a vara. E muito menos Moisés. A experiência que Moisés tem com Deus na sarça ardente, e Deus diz para Moisés: Moisés, tu vai se apresentar. Ele diz: Senhor, como eu vou me apresentar diante de Faraó? Deus vai dizer: Moisés, diga que o eu sou me enviou. Sim ou não? Você consegue compreender que Moisés sai do capítulo 6 em diante, de baixo, pautado, carregando consigo uma palavra? Ele não chega pastorando e anda no capítulo 14, a moda Bangu, aonde eu estou, não. Deixa eu abrir um parênteses, porque tem gente que acha que vocês chegaram aqui do nada. Ninguém chega 18 anos que vai fazer do nada. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pastor Humberto está no trabalho bom, também do nada. Do nada. Tu sabe o que ele passou, meu irmão? Porque ninguém chega do nada. Então Moisés, quando chega no capítulo 14, ele tem uma palavra. Olha para cá que eu estou terminando. Quando ele ora a Deus, Deus diz: Moisés, estenda a vara. Deus está dizendo: Moisés, embora o que você tenha é somente a vara, entenda que não é a vara, é aquilo que você carrega. O que você carrega, Moisés? Eu vim dizer para alguém, eu não sei se você vai ter fé para pegar. Não é o que somos, muito menos do que nós carregamos. É sobre aquilo que nós recebemos da parte dele. O que nós recebemos? Você precisa entender que uma palavra é o suficiente para mudar. Se o Batera tivesse ligado comigo. Alemante, eu vou repetir isso mais uma vez, Ingrid. Diante das guerras, não é a vara,
Pastor Carlos, diante das guerras, não é habilidade no vocal. Diante das guerras, não é aquilo que eu sou. Então o que vai ser é aquilo que eu carrego. E o que eu carrego é uma palavra. Uma palavra é o suficiente. Uma palavra determina. Uma palavra muda tudo. Uma palavra. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Eu vim liberar sobre alguém. Eu vim dizer para você: você não tem carro, você não tem casa, você não tem dinheiro. E o que eu tenho, pastor, você e eu, nós temos uma palavra. Uma palavra. Celebre, celebre. Uma palavra. Celebre. Ei, uma palavra. O inimigo achou que nós iríamos parar, mas nós temos uma palavra, pastor. Ele pensou que ia nos parar, pastor Humberto, mas para nós tem escape, tem livramento. Diante dos extremos da vida, se apegue àquilo que ele falou. Eu vou de novo. Diante das extremidades da vida, se apegue a palavras. Eu sinto, eu sou assembleano, meu irmão. Não tem doença, não tem porta aberta, não tem feitiço, não tem macumbaria, não tem feitiçaria. Tem uma palavra, uma palavra, uma palavra.